A causa de quase todo o fracasso e de todos os nossos males é só um: a fraqueza da vontade. Aí você pode dizer para mim, mas Marta, eu tenho tanta força de vontade? Não, você não tem. Sua vontade é fraca. Você não tem uma vontade direcionada para você ter o corpo que você quer, para você estudar para um concurso público e melhorar a sua situação profissional. Você não tem a disciplina suficiente para você estudar e focar em uma carreira. Você não tem uma vontade avassaladora de você ter o corpo que você quer, de você ser uma mulher interessante, aquela vontade que transcende de você ser uma mulher bonita, de você uma mulher que se cuida. Não, você não tem. A sua vontade, ela é uma vontade fraca. E quando se tem uma vontade fraca, não adianta você fazer muitos cursos. Nenhum curso vai mudar a sua vida, e sim, quando você dominar a sua vontade. E se você não dominar um plano para a sua vida e planejar e fazer um planejamento para realmente o que você quer, e se você não dominar a sua vontade e estabelecer um plano para a sua vida, para o que realmente você quer, de nada vale. A sua vontade continua sendo fraca. Quer um exemplo de vontade fraca? Eu, há uns meses atrás, eu fiz uma dieta carnívora. Eu estava muito acima do peso, eu estava com 94 kg e 200. Nem se trata de emagrecimento, o que eu vou te falar aqui. Aí o que aconteceu? Eu fiz essa dieta carnívora e para mim deu muito certo. Eu tinha vontade de emagrecer, de pelo menos mandar 10 quilos embora. Eu consegui emagrecer 11,2 kg. 11,2 kg com essa estratégia carnívora. Foi muito bom, eu sentia muita energia, eu me sentia leve, eu levantava cedo, eu tinha vontade de me cuidar, de me arrumar. Eu tinha vontade, assim, de levantar cedo. Coisas que eu não consigo é levantar cedo. Por isso que eu falo, a vontade tem que ser forte. Só que eu percebi, por alguns dias, que eu comecei a procrastinar. Eu fiquei tão contente com esse peso que eu estava, que 11 quilos já resolvia a minha vida. E quando eu eliminei esses 11 quilos, eu entrei para uma zona do conforto. Eu voltei a procrastinar, eu deixei de dormir cedo, de acordar cedo, eu ficava horas rolando o feed, mesmo que fosse sobre o tema de alimentação, sobre o tema carnívoro que eu estava fazendo no momento, eu ficava horas, dormia muito tarde com o celular, ficava no YouTube, não era nem rolando feed de Instagram, era YouTube mesmo, sabe? E porque eu estava confortável, porque eu já tinha perdido os quilos que eu queria, só que eu não percebi que a minha vontade era muito fraca. E eu fui ganhando peso outra vez, eu fui comendo as minhas emoções. Aí eu comecei a empreender, a empreender, e isso me tirava da zona de conforto. E eu não conseguia, sabe, me fazer como realmente eu queria, porque eu queria ser perfeccionista. Então eu comecei assim, comer demasiado, voltei a comer tudo de novo, comer açúcar, comer tudo que aparecia. Se eu comia uma coisa doce, eu queria uma salgada. Se eu comia uma coisa salgada, eu queria uma fruta. Eu comecei a comer sorvete, sabe, guloseimas, pão todos os dias. E foi assim, gente, comia muito pão e comia minhas emoções. O problema não era o pão, gente, o problema era que eu comia em excesso. Então o que aconteceu? Eu fui para 95,200. Aí o que aconteceu? Eu tinha uma viagem para fazer, uma viagem programada, e eu pus na minha cabeça que eu ia magra para essa viagem, eu ia fazer de novo a dieta carnívora e eu ia magra para essa viagem. Não fui, gente. Fui com excesso de peso e foi muito assim. A viagem foi maravilhosa, mas eu não tinha energia para passear, eu não tinha energia para carregar mala, essas coisas. Só que comia muito. Quando eu cheguei na França, eu tinha muita vontade de comer as coisas gostosas de viagem que a gente sabe que tem, né? Coração, aquela sobremesa, aqueles doces, assim, cada prato bonito. Gente, eu tenho tanta foto bonita. E também fiquei na casa da minha cunhada e eles fizeram muita comida boa. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu era a única gorda. Era 4 pessoas e 2 crianças. Eu era a única gorda que estava gorda. Então, na cabeça deles, eles achavam que eu tinha muita fome, que eu tinha que comer muito. Então, sabe, eles faziam muita comida, por causa que eles viam que eu era gorda e eu tinha que comer. Na cabeça deles, foi o que eu consegui passar para eles, foi isso, sabe, que eu estava precisando de comida. Aí, gente, eu pensei assim,
quando eu chegar lá em casa, né, quando terminar a viagem, eu vou começar de novo a minha dieta carnívora, minha estratégia carnívora, porque deu muito certo pra mim. Só que, na minha cabeça, o meu cérebro, eu mandava mensagem pro meu cérebro que eu tinha que comer, que depois ele ia ter escassez. Então, eu comecei a comer até terminar a viagem. Gente, eu comia porque eu via, achava bonito aqueles doces, e eu queria provar porque eu tava de viagem. Então, eu achava que eu merecia. Só que, lá atrás, eu tinha o plano de quê? Se me tornar uma mulher magra, uma mulher saudável e uma mulher bonita. E eu me sabotei. Então, isso significa que a minha vontade, a minha força de vontade foi fraca, entende? Então, se trata disso, que a gente às vezes tem vontade de ser uma mulher interessante, uma mulher muito bonita, uma mulher foda, como dizem por aí, uma mulher empoderada, e eu mesma me sabotei. Então, gente, essa mulher que eu me tornei depois que eu vim da viagem, não é essa mulher que eu quero. Não é essa mulher que eu sonho pra mim, sabe? Então, faz já uma semana que eu voltei para minha reeducação alimentar, para minha dieta, para minha estratégia carnívora, porque é uma que dá certo para mim, sabe? E eu tô fazendo, voltei já faz uma semana que eu tô fazendo, gente. Comecei na segunda-feira. Eu já eliminei alguns quilos, que são águas, né? Mas eu tenho um propósito grande dentro de mim, sabe? Que a minha vontade, a partir de agora, vai ser uma vontade forte. Eu quero me tornar uma mulher saudável, com corpo bonito, com cabelo bonito, com rosto bonito. Não aquela mulher fútil, desinteressante. Eu quero me tornar uma mulher interessante. Outra coisa também, gente, eu fiz tantos planos de entrar no ginásio, fazer musculação e já tá terminando o ano e eu ainda não entrei. Agora, a minha desculpa de voltar pro ginásio é que tá acabando o ano. E eu vou ter que fazer uma viagem também, então quer dizer que falta poucos dias. Então, a minha meta é sair para caminhar na rua, subir escada, fazer exercício dentro de casa. Gente, eu comprei aparelhos para me fazer dentro de casa. Eu venho procrastinando isso, procrastinando. Então, agora também, essa semana, eu vou começar com um trabalho novo, um trabalho legal, eu vou cuidar de pessoas idosas. Eu vou fazer um trabalho a domicílio para ir na casa delas. Então, se você se interessa por esse assunto aí, de como é trabalhar na casa de uma pessoa idosa, eu não vou ser enfermeira, eu sou auxiliar, deixa eu saber nos comentários que eu vou trazer esse assunto para vocês. Então é um trabalho, gente, interessante, super legal, mas eu tenho que ter energia, eu tenho que ter um corpo legal para me abaixar, para me cuidar dessa senhora, de secar bem os pés dela, de esfregar as pernas dela, de pôr um sapato. Isso tudo você faz curvada, você faz agachada, sabe? Então quando eu agacho, por exemplo, eu não consigo levantar sozinha, eu tenho que me escorar em outra coisa. Então, quer dizer, agora eu tenho que ter uma vontade forte, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter força, mas força de vontade real. E eu tenho que parar de me sabotar por causa que o meu trabalho agora exige também que eu seja uma mulher saudável, uma mulher mais leve. Então é isso que eu queria trazer para vocês, gente, que muitas das vezes a gente tem vontade, mas a nossa vontade, ela vai até a página número 2, a gente começa um dia fazendo dieta e depois cuidando do nosso corpo, aí depois vem um convite para alguma coisa, ou você vai em um lugar e você joga tudo sabe, joga tudo assim o que você fez, você perde tudo que você perdeu porque você não domina a sua vontade. Às vezes a gente começa, por que nem eu disse mesmo, tem uns aparelhos aí que eu comprei, gente. Eu investi, tá na minha casa. Eu tenho espaço para fazer e eu fico procrastinando. Depois que eu vim de viagem, eu fiquei uma semana sem trabalhar, sabe? Porque eu vou começar agora na segunda-feira. Então, essa semana eu levantei tarde. Eu não podia ter levantado cedo, treinado, sabe? Gravado os meus vídeos, sabe? Não fiz nada disso, gente. Eu não fiz nada disso. Eu fiquei em casa. E uma coisa também, um costume que eu tinha, que eu tenho que parar de falar, que às vezes eu falo assim: hoje eu vou ter um dia de preguiça, que significa o dia de sofá e televisão. Então eu quero parar com esse dia de preguiça, gente. Por quê? Onde dia de preguiça me leva, gente? A procrastinação, depois a frustração, a comer, porque a gente tá vendo televisão, a gente quer comer, a gente, sabe, fica inventando coisas, sabe? Então, gente, é isso que eu queria falar pra você e falar pra mim também, porque esse meu canal, ele está como se fosse um diário pra mim ver o quanto eu evoluo, que eu tô precisando muito de evolução, de me tornar uma pessoa melhor, interessante, uma mulher que estuda, uma mulher que não procrastina, uma mulher que tem uma vontade forte. Então o vídeo se trata disso, gente, sabe? A gente precisa olhar para dentro da gente e se tornar pessoas fortes, sabe? Ter aquela vontade mesmo, sabe? A sua vontade de ter um corpo saudável, um corpo bonito, gente, porque a consequência do corpo saudável é o corpo bonito, sabe? Tem que ser maior do que a vontade de ficar na cama, da vontade de comer pipoca, sabe? De comer coisas assim,
O problema não está em comer as coisas com açúcar, sorvete, o problema é a quantidade, gente. Eu tava exagerando nas quantidades. Sábado e domingo eu ficava em casa praticamente para comer. Aí que tá o problema. Não estava dominando a minha vontade. E isso me trouxe muito transtorno, me trouxe excesso de peso, me trouxe frustração, me trouxe dor nas costas, me trouxe dor nas pernas, sabe? Circulação nas pernas não está bem. Agora, uma semana que eu voltei para minha estratégia, eu já tô me sentindo melhor, tô com mais energia. Gente, na minha viagem, eu saí. Meu marido que carregava as malas, porque eu tava sempre reclamando. E outra coisa, gente, eu subi escada. Quando eu via que tinha que subir escada, eu queria desistir já. Sabe, doía aqui, sabe, queimava aqui. Eu sentia a minha respiração ofegante. Então, gente, e outra coisa, eu não quero isso pra mim. Eu vou ser avó esse ano de 2026. Eu não quero ser uma avó que brinca com o neto, que corre com o neto. Ele tá longe de mim, ele vai estar longe, tá no Brasil, eu tô aqui na Espanha. Mas, gente, eu quero me preparar para ser essa mulher foda, como os outros dizem aí, esse mulherão, essa mulher imparável, essa mulher assim, sabe, que domina a sua vontade. Então é isso, gente. O vídeo chegou no final. Se você também é uma mulher que tem a vontade fraca, deixa eu saber nos comentários e vamos juntas nos tornar uma mulher imparável. Vamos dominar a nossa vontade, ok? Muito obrigada por estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo.